Bom dia, gente. Bom dia, turma. Essa é a nossa aula do dia 13 de dezembro. Então, a nossa última aula do ano será semana que vem, dia 20, aonde, só recapitulando com vocês vão apresentar o Canvas. Eu vou falar um pouco de Pareto hoje, aí no final da aula, como eu sempre faço, eu vou querer saber se vocês têm alguma dúvida sobre o Canvas, para que vocês possam apresentar na nossa próxima aula, semana que vem, ok? Como eu falei, adiantei a aula de Pareto, porque aí você já tem alguma coisa, a partir do Canvas apresentado na próxima aula, alguns dados que vocês podem já trabalhar o tema de vocês de uma forma mais direcionada, né? Porque para poder, com Pareto, vocês podem ver o impacto ou a relevância, ou quem sabe os dois, porque ele traz dados numéricos em relação ao tema que vocês escolheram, ok? Vamos ver aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre as atividades passadas antes de eu começar e projetar? Acho que não. Não, né, Evelyn? Então vamos lá, então. O nome do assunto é Pareto, porque quem descobriu foi esse italiano chamado Pareto, aonde de uma forma bem geral, vou passar até um filmezinho assim para falar um pouco dele. Ele disse, por exemplo, ele começou a estudar, ele era economista, era uma das formações dele, e ele dizia o seguinte, estudando a Itália, porque ele era italiano, que 80% das pessoas ficam com 25% da renda, enquanto 25% das pessoas ficam com 80% da renda. E isso gera pobreza. Olha que discrepância da divisão aí da renda. Então, Pareto, ele começou a estudar nesse sentido lá na Itália. Eu acho isso um absurdo, né? Você ter 20% das pessoas com 80% das riquezas da Itália ou do mundo. E isso se concretiza, né, até hoje. Vou passar um filminho sobre Vanfero Pareto para que vocês entendam. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Isso aqui. Sociólogo, teórico político e economista. Vilfredo Pareto foi um sociólogo, teórico político e economista. Elaborou a teoria das elites dominantes, além de estudos sobre o comportamento político. Vilfredo Pareto nasceu em Paris, França, no dia 15 de julho de 1808. Filho de um aristocrata italiano que tinha ido para o exílio político na França, em 1867 a família volta para a Itália. Graduou-se em matemática e física em 1867 e engenharia em 1870, no Instituto Politécnico de Turim. Trabalhou como engenheiro em grandes empresas, chegando a diretor de uma companhia ferroviária italiana. Em 1874, é nomeado diretor de uma siderúrgica em Florença. Nessa época, dedicou-se ao estudo da sociologia, economia, filosofia e política. Em 1889, Pareto se casa com a jovem russa Dina Bakunin. Renuncia à sua função na siderúrgica e durante 3 anos se dedicou a escrever panfletos contra a política protecionista do governo italiano no mercado interno e suas políticas militares no exterior. Nessa época, travou amizade com o economista Maffeo Pantaleone, o que o levou a estudar economia pura. Em 1893, foi nomeado para a cadeira de Economia Política na Universidade de Lausanne, na Suíça. Em 1894, publica seu primeiro trabalho, Curso de Economia Política, onde reuniu uma grande quantidade de comentários de outros economistas. 2 anos depois, Vilfredo Pareto formulou sua polêmica lei da distribuição de renda por meio da complicada fórmula matemática, onde tentou provar que a distribuição de renda e riqueza na sociedade não é aleatória
e que segue padrão invariável no curso da evolução histórica em todas as sociedades, que depois foi chamado de Lei de Pareto. Em 1906, publicou sua obra mais relevante, Manual de Economia Política, onde suas ideias sobre as elites e irracionalismo já estavam bem desenvolvidas. Estabeleceu a teoria geral do equilíbrio econômico, onde discutiu os 3 fatores de produção: capital, trabalho e recursos naturais. Nesse mesmo ano, desliga-se da Universidade de Turim e passa a se dedicar ao estudo da sociologia, o que resultou na publicação do Tratado de Sociologia Geral, em 1916, no qual investiga a natureza e as bases da ação social e individual. Ficou conhecido como fundador da aplicação da matemática à análise econômica. Como economista, a sua notoriedade deve-se em grande medida à introdução do instrumento analítico das curvas de indiferença, vulgarizado a partir dos anos 30, considerando que a economia lidava apenas com uma dimensão da ação humana, a saber, a dimensão lógica e racional envolvida nas escolhas do melhor meio de conseguir adquirir recursos que são escassos. Pareto viu na sociologia uma possibilidade de alcançar o que a economia não explicava, as ações não lógicas. A vida social é composta majoritariamente por este segundo tipo de ações, guiada por sentimentos mais do que por observações metódicas. Toda a sociologia de Pareto deriva da sua perspectiva dualista da sociedade, onde encontraríamos indivíduos com qualidades superiores na sua esfera de atividade, a elite, e os restantes, a não elite. A elite tenta acentuar a sua posição social e vai mesmo desenvolvendo as suas capacidades para dirigir os outros, ainda que através do uso da força ou da fraude. Durante sua vida profissional, ele não esteve ausente da vida política. Em 1877, assumiu uma cadeira no Conselho Municipal de San Giovanni e, após essa experiência, se candidatou por 2 vezes a representante do povo na Câmara dos Deputados entre 1880 e 1882, mas não obteve sucesso eleitoral em nenhuma delas. Em 1882, foi agraciado com o título de Cavaleiro da Ordem da Coroa Italiana. Pareto manteve uma vida intelectual bastante ativa. Em 1874, tornou-se membro da seção de Ciências Naturais da Academia de Georgofili, de Florença, e depois ingressou na Sociedade Adam Smith de Ferrara. Desde o início de sua vida pública, nutriu fortes sentimentos liberais, que foram expressos em uma série de artigos de jornais de grande circulação e especializados em conferências públicas. Nessas oportunidades, exercitava seu espírito crítico e tornou-se um articulista audaz e polêmico. Sempre preocupado com as grandes questões nacionais. Partidário ardoroso de princípios democráticos, Pareto defendeu publicamente ideais progressistas, como o sufrágio universal, a liberdade de imprensa e a educação. Em 1899, Pareto deixou sua cátedra em Lausanne e mudou-se para Céline, no cantão de Genebra, onde passou a dedicar-se quase exclusivamente à produção científica. Nesse período, Pareto distanciou-se gradativamente de sua visão reformista da economia e passou a se dedicar à teoria pura e à economia matemática. Aos poucos, seu interesse foi migrando da economia para a sociologia, área de conhecimento na qual também deixou importantes contribuições. Ao longo de sua vida, foi um crítico ativo das políticas econômicas do governo italiano. Denunciava o protecionismo e o militarismo, que ele via como um dos maiores inimigos da liberdade. Em 1923, foi nomeado para um lugar no Senado no governo de Mussolini, mas recusou-se a se tornar membro do fascismo. Vilfredo Pareto faleceu em Genebra, na Suíça, no dia 19 de agosto de 1923. Eu passei rapidamente esse filmezinho sobre a vida de Vilfredo Pareto para vocês verem a importância dele em relação a esse item de qualidade, e não só a área de qualidade de uma forma geral, mas as questões econômicas, empresariais e sociológicas. Apesar de ele ter sido um político assim fervoroso, né, com grande importância, um acadêmico também, no final ele já estava trabalhando aí mais na área de sociologia. E esse trabalho dele, ele tem um pouco dessa pegada. Eu vou mostrar para vocês, eu não sei, eu não me lembro se lá no alto eu deixei essas planilhas. Caso eu não tenha deixado, eu vou deixar essas planilhas, essas 2 planilhas, junto com a gravação desse vídeo, porque aí vocês visualizam elas juntas para poder trabalhar. Até porque, deixa eu compartilhar com vocês aqui, vocês têm um trabalho no AVA, deixa eu ver aqui, que vocês vão ter que fazer um Pareto para poder postar aqui, tá vendo? No valor de 2 pontos. Isso aqui está no bloco 3.
Então, eu já estou deixando isso aqui pronto, com essa gravação e com as planilhas, e aí vocês usam da melhor forma possível de associar o seu plano de negócio, observando, né, o item de impacto e relevância. Como é que vocês vão trabalhar Pareto? Deixa eu começar da forma mais simples. Então, vejam aí, dentro do trabalho de vocês, não, esse aqui é depois. Esse daqui. Aqui é um gráfico de Pareto. Vocês podem observar aqui, deixa eu dar um zoom maior. Que basicamente você trabalha com frequências. Então, vocês vão ver dentro do trabalho de vocês, do estudo de caso que vocês irão fazer, que item tem maior tendência ou relevância, ou que vai interferir. Por exemplo, eu vou trabalhar com o meio ambiente. Aí eu posso ver aqui o tempo em anos dos resíduos sólidos ao decompor do ambiente. Um resíduo demora 10 anos, aí você coloca 10. O outro demora 50 anos, você coloca 50. Escreve o nome do item e aqui a quantidade de anos. Eu estou dando um exemplo. Isso aqui é uma forma de qualidade. Esse que eu mostrei, esse exemplo, é referente à qualidade no meio ambiente. Vocês podem ter outros itens que vocês podem trabalhar de acordo com a realidade de vocês. Educação, por exemplo. Eu vou trabalhar na área de educação, focando aí em questões de matemática e português. Aí você pode pegar os índices das pessoas do segundo grau, por exemplo, dando um exemplo, que tem dificuldade com matemática, por exemplo, e coloca aqui matemática, série tal, quantas pessoas abandonam, ou têm dificuldade, ou não sabem pensar nos números de uma forma coerente. E aí vai colocando aqui por série para ver que público vocês podem trabalhar no Canvas. Se o público do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 ou do segundo grau. Aí você só teria 3 itens. Estou dando um exemplo. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com gerenciamento de projetos dentro de uma organização, onde eu observei que um produto ou um serviço, ele tem um desvio de tempo maior que 10%, isso ocorreu 90 vezes. O equipamento, ele tem inexperiência, a equipe lá é inexperiente, 67. Cronograma pré-definido, eu vou botar na quantidade. Desvio de custo maior, 10. Risco não planejado, 8. Recursos indisponíveis, 6. Especificações incorretas, que está fora da conformidade daquilo que foi especificado, 3. Manutenção significativa, 2. Tecnologia nova, 1. Depois que eu coloco isso aqui, essa planilha ela já faz o cálculo constante, né? Porque ele vai pegar o somatório daqui, do item, o somatório aqui, ele deu 222. Não sei se você sabe usar aqui o Excel, mas eu poderia, deixa eu ver se não é isso mesmo. Deixa eu só botar aqui o somatório. Somatório. 222, né? Que corresponde a 100%, mas eu já olhei aqui embaixo, porque quando aqui embaixo na planilha de Excel, você pode botar o que você gostaria que ele apresentasse, se o valor máximo, a soma. Então, eu geralmente coloco aqui embaixo, porque aqui eu já sei. Então, a soma aqui, deixa eu ver se foi isso mesmo, 9, 9. Soma de D9 até D17, D9 deu 222. E aí ele deu aqui a mais, deixa eu mostrar porque na hora, toma 222. Se eu acrescentar mais 222 aqui, ele dá 444. Foi isso. Aí, isso aqui, esse cálculo é Pareto. Primeiro vocês tiram a frequência, depois vocês tiram o somatório, e depois você tira a frequência relativa. O nome é relativo porque você vai tirar a porcentagem. Como é que tira a porcentagem? 90 dividido por 222. A fórmula já está aqui. É só fixar. Depois 67 dividido por 222. 35 dividido por 222. E assim sucessivamente até chegar a 100%. Qual é o objetivo? É você observar quais são os números que realmente vão corresponder a 80% dentro desse histórico e os números que vão corresponder a 20%. A partir, obviamente, da frequência. Então,
E ao fazer isso, é bom vocês colocarem a frequência sempre em forma decrescente, ou seja, do maior para o menor, ou seja, do maior número até chegar ao menor número. Ao fazer isso, você já vão tirando a porcentagem individual de cada um e depois somando. Aqui ele já está somando. Por quê? Deixa eu colocar aqui. Se eu fosse tirar a porcentagem individual, eu teria esse, vou botar aqui igual, dividido pelo total. Para eu poder fixar, eu coloco o símbolo de dinheiro antes da letra e depois da letra. Aqui eu já tenho a porcentagem. Basta eu vir aqui e colocar a porcentagem. E a partir daí, ó. Acho que essa planilha está errada. Eu já tenho a porcentagem de cada um. 41. Está errada aqui essa porcentagem. Mesmo acumulada. 41, 30, 16, 5, 4, 3, 1, 1 e 1. Porque aqui a diferença aqui é 2 e 1. Se eu botar com casas decimais. Deixa eu aumentar aqui. Aí você vê que a diferença é bem pouquinho. Botar com duas casas. Então, primeiro passo, você pega a frequência, tira o somatório. Depois de tirar o somatório, vocês vão tirar a frequência relativa. Esqueça isso aqui que não está batendo. Deixa eu até apagar aqui. Deixa eu botar isso aqui. Fazer a frequência aqui. Vou colocar esses valores para cá. Pronto. Eu vou deixar essa planilha lá. Aí eu tiro a frequência. Depois que eu tiro a frequência, que foi fazendo o quê? Eu dei o sinal de igual, né? Deixa eu botar esse aqui, vocês vão botar em cores coloridas, vermelho. O azul é o total. Vou botar aqui a cor azul, que é o segundo passo. Vocês tiram o total, depois vocês tiram a frequência, que é dividindo cada item pelo total. E depois vocês fazem a frequência acumulada. Lembrando. Lembrando que esses valores da frequência, eles devem estar de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Ou seja, 90, 67 até o menor número. Depois que fizerem isso, é só acumular. O acumular é fácil. Você dá o sinal de igual, clica no primeiro. Ele não apareceu aqui? Era para ele aparecer. Deixa eu ver se ele está na cor. Bom, tá. Deixa eu botar aqui, então. Igual, clica no primeiro. Depois, você vai clicar no de cima e nos valores de baixo para poder acumular. Era para ele somar. Igual esse mais esse. Pronto. E a partir daí é só puxar, que ele vai acumulando cada um deles até chegar a 100%. Deixa eu colocar isso aqui. Ele não está indo, porque está vinculado ao gráfico. Eu faço o gráfico depois. Eu faço o gráfico depois. Pronto. Aí, deixa eu fazer de novo a frequência acumulada. Achei que eu tinha colocado os links certos na planilha, mas não botei. Deixa eu botar aqui para voltar. Eu vou abrir outra planilha, viu? Para não me quebrar a cabeça. Só dar um zoom maior.
Aqui são só os itens para contar a quantidade de itens que tem, que são 9. Então, deixa eu só dar um zoom aqui. Frequência é a porcentagem. Vocês contaram, aqui é a frequência acumulada, que é o terceiro passo. Depois você faz o segundo passo, vamos calcular aqui a frequência relativa. Calcular a porcentagem de cada um de novo, que é o nosso segundo passo. E aí eu vou fixar, né? Eu dou igual, ele não está indo aqui. Quando eu copiei, ele veio com tudo. Ele está vinculado à fórmula anterior. Isso é relativo. Agora ele vai. Eu dou igual, como eu fiz antes, clico nele e no total. E aí, para poder fixar, eu coloco o dinheiro para ficar rico, depois da divisão, dinheiro antes do C, depois do C. Ele vai dar já a porcentagem. Para eu transformar em relativo com percentual, eu clico aqui no asterisco. Vou botar com duas casas. Depois que eu acho o valor, eu faço o sinal da cruz, coloco aqui nesse buraquinho e puxo para que ele coloque todos iguais. Deixa eu botar assim para facilitar a minha visualização. Pronto. Depois que eu fiz a frequência, deixa eu colocar aqui que ela deve estar de forma decrescente. Os números de forma decrescente. Depois que eu faço isso, eu vou fazer o terceiro passo, que é acumular, que é a frequência acumulada. Para eu fazer a frequência acumulada, basta apenas eu clicar no primeiro, aí dá o mesmo valor. Depois, na de baixo, eu vou acumulando com os valores que estão abaixo, que é esse mais esse. Então, ele já somou 40 mais 30, deu 70,72. E aí ele vai acumulando. Para eu ir fazendo um a um, eu faço a mesma coisa, ele vai repetindo. Aqui tem esse buraquinho, coloco a cruz aqui no buraco e a partir daí eu puxo. Aí o último tem que dar 100%. Pronto. Então, fiz aqui a minha frequência acumulada. Que de acordo com Pareto, eu já tenho noção que é aproximadamente 86%, né? Então, os três primeiros índices, eles correspondem a aproximadamente 86%. Eles são responsáveis por 87% das minhas dificuldades aqui. Quando eu aproximar, vai ficar 86,5%, 87% das minhas dificuldades. Então, eu daria mais foco nesses itens aí para poder solucionar de uma forma mais rápida. Só que Pareto não é só a tabela, ele faz o gráfico também. Então, para eu poder fazer o meu gráfico, eu vou aqui em inserir gráfico de linha, ele já vai colocando aqui. Mas eu vou marcar os itens primeiro, que são esses daqui, ó. Eu marco aqui, que ele vai fazer a partir da minha frequência acumulada. Então, eu venho aqui, gráfico de linha, veja o que ele já fez aqui, ó. Deixa eu botar um que tenha pontos. Esse aqui fica melhor, porque já tem os pontos todos direitinho. Que eu escrevo gráfico de Pareto. Botei aqui maiúsculo. E aqui eu já tenho embaixo
Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Os itens que vão corresponder às minhas questões, né? Que é o item 1, 2 e 3. Então, esse item 1, que é desvio de tempo, equipe, e 2, que é inexperiente, equipe inexperiente, cronograma pré-definido, que é o item 3, eles correspondem aos itens que eu vou ter que ter, vamos dizer assim, uma maior prioridade nas resoluções das minhas questões. Então, desse lado de cá, estão os itens que correspondem a 80% dos meus problemas a serem resolvidos. Eles correspondem praticamente a 3 itens. E do lado de cá, né, aproximadamente 80, porque vocês viram que fica em 86,49. Do outro lado, estão os itens que correspondem a 20% dos meus problemas a serem resolvidos. Então, para ter uma efetividade melhor na empresa e ter uma solução de uma forma mais rápida, eu trabalharia com 3 itens que daria uma solução mais rápida a isso e deixaria os outros itens, né, que seria desvio de custo, nessa ordem, que você vai observando que vai diminuindo. Desvio de custo, riscos não planejados, recursos, especificações incorretas, manutenções significativas, tecnologias novas. Eles resolveriam sim minha situação, mas não são os itens que vão interferir tanto assim para a solução, apesar de serem maiores. É o tipo da coisa assim, gente. Em casa agora, né, tá tudo muito caro para fazer supermercado, dando um exemplo. No supermercado, a gente não vai dar, por exemplo, prioridade aos itens que acabam com a renda da gente. Por exemplo, não sei quantos de vocês fazem supermercado, mas com certeza carne, né, proteína, em relação ao nosso salário, ele vai estar aqui, ó. Então, eu posso colocar numa planilha aqui os principais itens da minha casa: água, luz, telefone, que eu tenho que pagar no final do mês. Colocar ele de forma decrescente. E aquele item que tiver as maiores porcentagens e corresponder a 80%, são os itens que eu vou ter que dar maior prioridade para poder diminuir. E às vezes a gente deixa de lado o fósforo, né? Que com certeza ele tem um custozinho bem menor. Mas para diminuir esse custo no geral, a gente sempre foca naqueles itens que têm os maiores índices, e são poucos na realidade, que vão corresponder a 80% dos problemas, corresponde a 20%. E os 20% que estão fora das especificações correspondem à maior parte dos itens. É como o Pareto falou. 80% da população está com 20% do dinheiro, que são muitos, muitos poucos, né? Corresponde a isso aqui, mais ou menos. Enquanto 20% da renda está com 80% da população. Eu vou interromper um pouco, gostaria que vocês fizessem algumas observações e comentários. Deixa eu voltar para a sala. Gente, queria que vocês falassem um pouquinho. O que vocês acharam dessa questão aí de Pareto? Acho que vai ser um pouquinho complicado. Por quê? Cálculos. Mas vocês vão fazer com a planilha de Excel, já vou deixar essa planilha lá pronta. Só para vocês botarem o item. Você acha cálculo complicado, Vitor? Particularmente não, mas tem uma galera que tem dificuldade. Eu sei. Mas aí vocês vão ter que pesquisar e ver. Então, por exemplo, né, ali no Pareto, deixa eu projetar aqui de novo. Que vou trabalhar, por exemplo, com poluição, né? Poluição de resíduos sólidos. Antes de eu ir para o de cá, deixa eu voltar para o de cá. Poluição de resíduos sólidos. A gente pode pegar aqui e colocar em anos, né?
não sei, deixa eu pesquisar aqui, eu não tenho ideia, gente. Que itens mais contaminam? Itens em ano mais contaminam o meio ambiente. Não sei se é essa a melhor pesquisa. Qualquer coisa vocês me ajudam aí. Não sei assim que eu estou falando, por exemplo, chiclete, plástico, lixo. Me ajudem aí, me dê aí pílula anticoncepcionais. Deixa eu ver aqui. Alguém pode ajudar aí? Porque eu poderia usar dados. Deixa eu melhorar a pergunta. Quanto tempo demora chiclete para se decompor? Vamos ver aqui. 5 anos. Eu botaria lá chiclete 5 anos. Aqui eu acho que tem uma tabela. Deixa eu ver se tem. Acho que sim, ó. Ó que legal aqui, ó. Tá vendo aqui a tabela? Então, papel, ele demora de 3 a 6 meses. Se a gente vai botar tudo em anos, ele ficaria aí com 6 meses é metade de um ano, 0,5. Então, eu botaria na meia tabela papel, 0,5. Pano, 1. Filtro de cigarro, 5. Madeira pintada, 13. Nylon, 20. Metal, 100. Alumínio, 200. Plástico, 400. Vidro, 1.000. E borracha, infinito. Então, você já sabe que a gente botaria em Pareto, né? Isso aqui é o inverso. Ficaria borracha, vidro, plástico, alumínio, metal, coisa. Então, a gente já sabe de cara, eu, pelo menos, sem fazer a conta, que borracha e vidro correspondem a 80%. Então, na hora, talvez, de eu fazer o meu... Se eu for trabalhar, no caso, com as ODS, trabalhando relevância, etc e tal, eu focaria mais em borracha e vidro, porque eles demoram mais tempo para se decompor. Colocando ali na planilha, eles corresponderiam, por exemplo, a 80% dos meus problemas ambientais estão na borracha e no vidro. Não é que os outros não sejam importantes, mas demoram, vamos dizer assim, menos tempo para poder se decompor. A gente também poderia fazer o pensamento inverso. Desses materiais aqui, quantos são em quilos descartados na natureza, né? E a gente veria em quilos e poderia fazer um confronto aí com o que tem mais na natureza e o tipo de decomposição. 2 paretos, e aí confrontar e ver a importância, por exemplo, talvez plástico seja mais colocado, despejado na natureza, tem uma coisa maior no mal, e ainda demora 400 anos, né? Talvez ficasse aí. Deixa eu ver se aqui... Tipo de decomposição em resíduo. Aqui eles fizeram a mesma coisa. Então, assim, é uma forma de trabalhar para mostrar a relevância e, ao mesmo tempo, o impacto. Poderia ser feito 2 paretos. Um em relação ao ano e o outro em relação à quantidade que é despejada. Aí, diante disso, você viria que o plástico ele está entre os 3 primeiros de um lado e entre os 3 primeiros do outro. Então, trabalharia com o plástico. Estou dando um exemplo. Deixa eu voltar de novo lá para vocês, para poder a gente debater. O que mais? Vocês têm alguma pergunta? Eu vou te mostrar uma outra planilha. Gente, vocês estão tão caladinhos hoje, não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Dizem que quando estão calados é porque a gente está entendendo. É mesmo, William? Então, eu tô tranquila então, né, William? Eu deixando a planilha lá, é só vocês jogarem os valores, porque já está tudo linkado. E aí fica bem tranquilo, tá certo? Perfeito, Pro. Ok. Então, eu vou botar aqui uma outra planilha, que é o mesmo cálculo, só que de forma diferente. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu até salvar essa, viu? Para não ir apagar. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Já vou salvar essa que já está linkada e pegar a outra. Deixa eu salvar essa para já deixar lá. Deixa eu excluir aqui, essa outra parte aqui, porque lá
O gráfico já está correto. Excluir a de cá. Porque aqui, quando vocês fizerem, já vai direto. Agora, obviamente, quando vocês fizerem, vocês vão ter que ver os valores aqui da porcentagem, perdão, desse lado de cá, para ver quem está com 80%. Se vocês tiverem fôlego para trabalhar mais, poderia ainda trabalhar o quarto item aqui, caso queira, porque é só um parâmetro mesmo. Pronto. Eu vou deixar essa planilha salva lá para que vocês testem ela depois. A outra planilha que eu quero mostrar para vocês é essa daqui. Deixa eu dar aqui um zoom maior. Acho que essa daqui eu fiz certinha, que às vezes eu linko as fórmulas e esqueço. Aquela outra, com certeza, ela é muito mais fácil de ser feita. Essa daqui, a gente trabalha já com itens. Que qualquer produto ou serviço dentro de uma empresa, ele é codificado, né? Então, aqui eu coloquei um código. Isso pode ser através de código de barra, pode ser através de QR, principalmente o povo aí que trabalha na área de TI. Então, você pode botar aqui os itens em forma de códigos, de uma forma geral. Pode ser através de letras, cores, QR, código de barra, de uma forma geral. Então, eu coloquei aqui identificando o item, que é o item 10.10, diferente um pouco da classificação que eu fiz aqui. Eu coloquei 1, 2, 3, de uma forma aleatória, colocando eles em forma decrescente. Aqui, eu estou trabalhando com consumo e custo. Imagine uma casa, por exemplo, que usa 450 unidades de um produto que custa R$ 2,35. Eu chamo esse item de 10.10, mas eu poderia dizer que é pano de limpar, água mineral, papel, não sei, 450 unidades ao ano ou ao mês. Aqui eu botei ao ano, mas pode ser ao dia, ao mês. Pode ser o consumo doméstico de vocês, né? E aí o item 10.20, eu botei que usa 23.500 unidades e custa 0,45 centavos. O objetivo disso aqui é observar o consumo e o valor de cada produto. Para quê? Para fazermos uma multiplicação. Então, vocês podem checar isso na casa de vocês, né? Por exemplo, você pode botar o item 10.30, energia em quilowatts, o valor. E o valor por mês e multiplicar, ou por ano, para ter uma média. Então, depois que você faz a multiplicação, você identifica a quantidade, o custo, o valor dele, e multiplica B vezes C, né? Você vai achar o total, que é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Depois que eu faço o total de cada item, fazendo a multiplicação, você pode fazer assim, ó, para ser mais rápido. Deixa eu só apagar aqui, para mostrar para vocês como é que eu fiz na planilha. Dá o igual, faz a multiplicação, esse, asterisco, vezes esse, achei o valor. Para eu não fazer 1 a 1, é só eu vir aqui, tem um buraquinho, ele vai repetir esse cálculo que eu fiz igual a coisa. Tem um buraquinho, tem essa cruzinha maior, coloco aqui no buraco, faz uma cruzinha menor, depois que eu coloco a cruz no buraco, eu puxo. Pronto. Aí ele já vai fazer a multiplicação de cada um, de cada vez. Depois, que nem o outro, eu vou calcular o total, que é só o quê? Puxar, vir aqui no símbolo de autossoma e somar. E aí ele já calculou o total. Esse total é para fazer como eu fiz no outro, para poder fazer a frequência relativa. Dividir cada item desse aqui pelo total e multiplicar por 100, para transformar em porcentagem, que foi o que eu fiz. Eu excluí esses itens aqui. Só para subir a planilha, vai ficar mais fácil vocês visualizarem. Então, eu peguei os itens, né? Daqui. Coloquei eles aqui em forma decrescente. Poderia ter feito... Deixa eu mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Eu peguei esse item aqui, copiar aqui do lado, e posso colocar ele de forma decrescente normal, ó.
O próprio computador faz isso. Tomara que ele não me faça passar vergonha aqui, só porque vocês estão vendo, viu? Então, aqui é o total de cada item, tá vendo? 10 ele custa 1.057. 10, 20, ele custa no total, no ano, 10.615. Fiz aqui. Aí, eu só fiz, na realidade, colocar ele de forma... Copiar. Eu só fiz colocar ele de forma decrescente. Ou seja, eu vim aqui em classificar, classificação personalizada. E aqui, ó, eu quero colocar o valor. Ou a porcentagem. Você pode fazer isso agora, com o total, ou com a porcentagem. Vou mostrar aqui, ó. Não do menor para o maior. Eu quero de ordem decrescente, do maior para o menor. E aí, por que você não fez? Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Deixa eu voltar. Classificar, personalizar. Eu botei o custo do maior. Ele deveria colocar aqui do maior para o menor. Ele não fez. Por quê? Não disse que ele ia passar vergonha? Mas foi isso que eu fiz. Geralmente ele responde. Quando eu faço isso aqui, deve ter algum código aqui que eu não. Que é uma forma mais rápida de fazer. Que aqui, se você colocar, ele vai fazer por esse aqui. Então, ele não vai linkar. O certo é ele pegar o item da coluna e, a partir daí, ele jogar. Deve ter algum item aqui que eu não coloquei corretamente. Mas é classificando dos itens, dos valores da célula. Os valores, tá certo? Do maior para o menor. Vocês viram que estão todos os coisinhas certas. Eu quero o custo total e não o código. Ele deveria ter colocado aqui o maior, que é 29 mil, em cima, junto com o código, porque ele trabalha e coisa. Aqui, ó, ele já desconfigurou, ó. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Porque o 29 é o 2035, não o 3055. Deixa eu ver se tá certo. 29. Ó, ele mudou. Não era para ele ter feito isso. Não era. Mas vamos lá. Aí eu coloquei os itens aqui. 2030, 29, 520, forma decrescente. Aqui embaixo. Aí o que foi que eu fiz? Coloquei aqui a porcentagem, né? Que foi pegando o total. Qual seria esse total? Igual esse dividido pelo total aqui. Para segurar e eu poder puxar, depois daqui da barra, eu coloco o dinheiro para ficar rica, antes da letra B e depois da letra B, porque eu fixo com o dinheiro, coloco aqui a porcentagem, para trabalhar em porcentagem, então eu clico aqui em porcentagem, e aí é só puxar, para ele poder fazer todos os cálculos. Vou ver se aqui está com 100%, confirmar, né? Ele está como se fosse 1. Pronto. 100%. E aí o acúmulo, a mesma coisa, né? O acúmulo é igual, repito primeiro, dou Enter. Deixa eu botar em porcentagem aqui. Pronto. A partir daí, eu vou somando, né? Eu vou dar aqui o igual, somo mais esse, mais o de baixo, para poder fazer a porcentagem. Ele não está configurado com coisa. E aí é só, deixa eu botar aqui, colocar a porcentagem todos aqui. E aí aqui é só eu puxar e que dá 100, exatamente, 100%. A partir daí, eu peguei os itens, coloquei aqui e coloquei a porcentagem. Deixa eu colocar aqui. Em porcentagem. Para poder, a partir daí, fazer esse gráfico daqui. Com cada item que está embaixo. Vejo que eu tive como são códigos, e cada produto ele tem uma codificação com valor importante, o código do produto ele tem que estar relacionado com a porcentagem. Para, a partir daí, trabalhar cada item.
Então, vejam, por exemplo, que o produto de código 2035, ele corresponde a 27%. O produto de 10, codificado em 1030, ele corresponde a 23%. Quando somos dois, ele já tem 50%. O 1020 é 10, ó, vejam que ele já está aqui em forma decrescente a porcentagem, porque ele seguiu o valor aqui do valor total de consumo no mês. E aí, quando eu acumulei 27 mais 23, 50, 50 mais 10, 60, 60 mais 8, 68, 60 mais 7, 75, aí foi acumulando até chegar a 100%. Esse último código aqui, ele é quase que irrisório. Se eu colocar aqui com duas casas decimais, não é que ele seja zero, é porque o valor dele é bem pequenininho, tá vendo? Então, quando eu coloco aqui duas casas decimais, que é aqui, você visualiza melhor. Porque aqui, na realidade, não era 100, era 99,91. Como ele aproximou, ele colocou para 100. Deixa eu fazer aqui para não ficar 2 com 100%. Botar duas casas para que vocês possam visualizar aqui a diferença. Então, depois que eu faço o acumulado, eu coloco o código referente à porcentagem acumulada para, a partir daí, fazer esse gráfico aqui, onde esse item aqui corresponde aos 20 itens, né? Que vão ficar com 80% do dinheiro, do valor do consumo da empresa ou da renda familiar. E do lado de cá, são os 20 itens que vão ficar, os 80 itens, perdão, os 80 itens que vão ficar com 20% da renda. Para fazer esse gráfico aqui, eu basicamente vou primeiro aqui na porcentagem, inserir, gráfico de linha, esse aqui é melhor, porque fica com os pontos, né? Esse aqui é melhor mesmo. Fica com os pontos. Aqui eu posso dizer, é o mesmo gráfico que eu fiz ali do lado. Pareto. Pronto. É o mesmo gráfico que eu fiz ali do lado. Aí observe que não tem esses valores dos códigos. Aí eu clico aqui no código, selecionar dados, e onde tem aqui editar, em vez de estar 1, 2, 3, 4, 5, eu venho aqui em editar e marco os códigos aqui para que aqui embaixo já mude. Você já viu que ele já muda, tá vendo? E aí dou OK. Por isso que ficou. Então, vejam que é o mesmo gráfico que está aqui embaixo. Eu vou botar aqui em cima só para mostrar para vocês. Então, se eu fosse ver, né, observando aí, o que eu tenho? Eu tenho que 80% são esses itens aqui, que vai até o 2015. Deixa eu botar aqui, inserir uma linha, que é o 2015. 2015, ele está aqui nesse ponto, ó. Então, esses itens aqui, caixa, eles vão corresponder a 20% dos itens e vão ficar com 80% da renda, ou do custo, né? E do lado de cá, você vai ter 80% dos itens que ficam com 20% da renda. Você vê que há uma desproporcionalidade muito grande, né, gente? E é isso que acontece com a globalização, pensando aí em questões mais sociológicas e da distribuição de renda no mundo. 20% dos ricos ficam com 80% da renda mundial, enquanto 80% das pessoas que são as mais pobres ficam distribuídas aí 20% das rendas da renda mundial. Eu vou deixar essa planilha lá para que vocês possam ver, tá bom? Vejam que a outra está aqui embaixo, ó. Eu deixo assim mesmo, não tem nada não. Deixa eu salvar para não esquecer. Pergunta a gente sobre Pareto e Vanfredo.
Gente, Tá tranquilo. Não tem muito o que perguntar, não. não, né, Roberto? Tá bem tranquilo. Diante disso, eu vou agora passar um filmezinho rápido para vocês relaxarem sobre um assunto que vocês já viram, que é os 5Ws e 2Hs, e depois eu retorno continuando com os nossos teóricos. Deixa eu... Ele funciona como um mapeamento dessas atividades, onde ficará estabelecido o que será feito. O 5W2H, dentro da gestão de projetos, é basicamente um checklist de determinadas atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza possível por parte dos colaboradores da empresa. Ele funciona como um mapeamento dessas atividades, onde ficará estabelecido o que será feito, quem fará o que, em qual período de tempo, em qual área da empresa e todos os motivos pelos quais esta atividade deve ser feita. Em um segundo momento, deverá figurar uma tabela. Sim, você fará isso em uma tabela simples. Lá deverá constar como será feita esta atividade e quanto custará aos cofres da empresa tal processo. Esta ferramenta é extremamente útil para as empresas, uma vez que elimina por completo qualquer dúvida que possa surgir sobre um processo ou sua atividade. Em um meio ágil e competitivo como é o ambiente corporativo, a ausência de dúvidas agiliza e muito as atividades a serem desenvolvidas por colaboradores de setores ou áreas diferentes. Antes de utilizar o 5W2H, é preciso que você estabeleça uma estratégia de ação para identificação e proposição de soluções de determinados problemas que queira sanar. Mas aí você pode estar se perguntando: William, você pode me dar algum exemplo prático para eu poder utilizar aqui na minha empresa? Claro que eu posso, mas antes, vamos conhecer o básico primeiro. O que significa cada uma das siglas em inglês? Vamos lá. What? O que será feito? Quais as etapas? Why? Por que será feito? Qual a justificativa disso? Where? Onde será feito? Qual o local? When? Quando será feito? O tempo. Who? Por quem será feito? De quem é a responsabilidade? How? Como será feito? Qual método será utilizado? How much? Quanto custará fazer? Basicamente, é o custo para a empresa. A seguir, acompanhe uma planilha com um exemplo prático para você entender um pouco melhor. Digamos que a sua empresa precisa fazer um treinamento sobre IPI para 20 colaboradores. Ele entra como o quê? Em porquê, falamos exatamente sobre a importância da conscientização dos colaboradores. Como local, elegemos o centro de treinamento da unidade. Em quem, elegemos os operadores da linha de produção. Estabelecemos quando será feito esse treinamento, como ele será ministrado e quanto custará à empresa. No segundo exemplo, detalhe um pouco mais sobre uma proposta de redução de 30% no consumo de energia elétrica de uma empresa. Coloco o motivo, onde vamos trabalhar para alcançar a meta, quem é o responsável, quem serão os responsáveis, a partir de quando faremos essa ação. Logicamente, na parte do 2H teremos o how, que no caso é o como, e por último, quanto que vai custar para os cofres da empresa. Lembrando que é um exercício que você deve fazer com todos os departamentos envolvidos, de forma a puxar todas as informações dos colaboradores num verdadeiro brainstorm para montar o seu plano de ação e sua planilha 5W2H.
Ao planejar determinada atividade gerencial, você deverá elaborar uma tabela explicativa sobre tudo o que foi planejado, como eu mostrei agora. Aqui na descrição do vídeo tem uma planilha de 5W2H de modelo que eu costumo fazer e você pode baixá-la de graça aqui no link, ok? Ela poderá ser configurada da maneira que você achar melhor, linhas, colunas, cores, etc. Mas sempre seguindo o modelo de especificar ao máximo todas as etapas do processo. Caso contrário, o 5W2H perde a sua função, beleza? Viu só como a 5W2H é simples, descomplicada e uma ótima aliada no seu planejamento estratégico? Certamente a sigla é bem mais complexa do que a aplicação do método, não é verdade? Ela pode ser muito útil para alcançar os seus objetivos. Como dica final, lembre-se de colocar em prática um diagnóstico empresarial antes de partir para a construção do seu plano de ação. Afinal, por mais óbvio que seja, é preciso ter um problema claramente definido para só então pensar na solução. Não tenha medo de testar a metodologia na sua empresa, você só tem a ganhar. Agora que você sabe um pouco sobre essa importante ferramenta, comece agora mesmo a pensar dentro desse conceito. E melhore sua gestão usando esse método simples e eficaz. Um abraço! É isso aí. Pronto. Então, a gente recapitulou aí os 5 Ws e 2 Hs. Vamos recapitular também um pouco a aula passada, de alguns teóricos que nós vimos. Então, eu falei rapidamente de Walter, que ele criou o controle estatístico do processo. Apesar dele criar, ele não conseguiu vender isso de forma coerente. E aí Huram, esse senhorzinho aqui, pegou a ideia dele e começou a utilizar isso dentro dos padrões de qualidade. Inclusive, a gente tem um prêmio tanto chamado Huram, que é uma referência na área de qualidade, como também o prêmio de Deming. Deming, ele criou o PDCA, que é Plan do Control e Action, que é uma ferramenta de qualidade que pode ser usada com 5 Ws e 2 Hs. Ele criou os 14 pontos de gestão de qualidade, que eu falei na outra aula. E hoje a gente vai falar um pouco aqui de Philip. Philip, ele foi empresário norte-americano, que também todos aqui estão voltados para a área de qualidade. Ele escreveu o livro Quality is Free em 1979. Ele acreditava muito no que Huram e Deming falavam, então ele era discípulo dos dois. Diante disso, ele não criou nada assim de novo. Ele também criou 14 passos que são similares, se todo mundo observar, aos que Deming criou, onde ele fala a necessidade de você trabalhar sempre com a alta gestão. Inclusive, Deming falou isso, que é quando ele foi para o Japão, né, que ele tentou vender a ideia dele aqui, mas que não conseguiu, porque ele não tinha acesso à alta gestão. E no Japão ele começou a ter acesso à alta gestão. Então, se você tem boas ideias, por mais que a gestão intermediária ou a parte operacional queiram implementar, eles não vão ter forças para poder fazer isso. Então, é bom que vocês vendam sempre a ideia para alta gestão, diretoria, etc. e tal. E é necessário também, quando você tem uma boa ideia, você sempre fazer verificações, que ele chamou de medir de forma constante, para você mensurar os seus padrões de qualidade. E sua equipe ela deve ser de várias formações, não deve ter pessoa somente de uma área, mas de várias formações, para que possa ser facilitadora dessa ideia de que você está trabalhando. Treinamento é algo que você sempre deve fazer de forma a errar o mínimo possível. Então, quando você treina, você minimiza os erros e chega a zero defeito, é o que ele chama de educar o treinamento. O zero defeito é algo que deve ser estabelecido por a empresa através de dados e parâmetros. Esses zeros defeitos tem que ter sempre descobrir uma causa. Então, Pareto é uma das ferramentas que você vai ver, como eu mostrei ali, que você pode utilizar, é uma das, mas existem diversos instrumentos para poder identificar quais são
as principais dificuldades que a organização tem para poder aí alcançar as metas. Então, é sempre bom a empresa deixar claro que metas ela deseja alcançar e, ao você planejar, desenvolver, coordenar e atuar, você vai fazendo isso de forma contínua. O PDCA está aí presente e, ao fazer isso de forma contínua, você está fazendo o Kaizen. Você observa aquilo, melhora, aprimora e faz um novo planejamento para estar sempre melhorando constantemente. E a necessidade de você criar sempre debates da empresa, utilizando outra ferramenta de qualidade, o brainstorming, por exemplo, é uma forma também de trabalhar atuando. Esse japonês aqui, Ishikawa, ele criou a ferramenta que é chamada de diagrama de Ishikawa. Ishikawa porque tem o nome desse japonês, aqui a fotozinha dele é bem simpático. Ou diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe, como você queira chamar. É uma ferramenta também da área de produtividade. Veja que o nome é diagrama de Ishikawa, causa, efeito ou espinha de peixe, porque ele tem o formato, gente, aqui, de um peixe, né? Você trabalha com 6 M's. O que são 6 M's? Materiais. M, porque cada parte do corpo do peixe, ele tem uma letra M. Então, materiais, meio ambiente, máquina, mão de obra, método e medida. E na cabeça do peixe é o efeito. Então, eu queria que vocês me ajudassem aí a fazer uma pipoca de qualidade. Então, a cabeça do peixe, estou escrevendo aqui, é uma pipoca de qualidade. Minha letra não está grande coisa, porque eu não tenho a mesa, mas... Vixe, Maria, o meu saulinho horrível. Não vou escrever nem tudo, eu vou até abreviar. Uma pipoca de qualidade. Então, a gente vai usar aí os 6 M's. Vou começar aqui com o M, com o material. Para eu fazer, gente, uma pipoca de qualidade, que materiais eu tenho que ter? Lembre aí. Me ajude aí. Eu sei que todo mundo sabe fazer uma pipoquinha. Milho de qualidade. Milho. Óleo. Óleo. Eu vou abreviar aqui. Milho, óleo. Uma pipoca simples. Óleo. Eu vou abreviar aqui. E sal. Manteiga. Ah, é. Manteiga. Mas o óleo pode substituir a manteiga? Vou botar aqui manteiga. Não, óleo é para fritar, manteiga é para dar gosto. Sim, senhor. Muito obrigado, mestre Cuca. Aí sim, Roberto. Onde é seu restaurante? Muito obrigada, mestre Cuca. Pronto. Então, eu quero uma pipoca de qualidade. Já comecei com o primeiro M, material. Então, eu tenho que ter o milho, o óleo, o sal e a manteiga. Para fazer isso, eu tenho que ter também meu maquinário, meu segundo M. Qual seria? Uma panela com tampa, né? O que mais? Fogão. Fogão e gás, né? Então, fogão e vou botar aqui gás. Alguém mais? Algum equipamento que eu esqueci? Um isqueiro. Pode ser o isqueiro, o fósforo, mas o seu fogão não é daquele que faz assim, psi, acende elétrico, não? Mas tem gente, mas tem alguns fogão que esse negócio quebra, né? O povo não conserta, aí usa isqueiro ou então fósforo. Tá bom, então vou botar aqui fósforo ou isqueiro. Vou botar a letra F/E. Certo? Já sabe do que é. Porque aqui não vai ter espaço para tudo. Pronto, então já usei meu primeiro M, que é material, o segundo M, que é a máquina. Vamos para a medida, que é aqui embaixo, ó. Quanto de milho eu vou usar? Eu escrevo aqui. Quanto de milho, gente? Um pacote. Um pacote não é muito, não? Você vai para o cinema, vai vender pipoca com um pacote?
Ou por que não? Muito bem. Empreendedorismo é isso. Uma pipoca aí para 3 pessoas, 4? Quantos de pipoca a gente usa de milho? Uma xícara? Me ajude aí, que eu não sou boa cozinheira, não. Eu sei que aí você. Eu tenho Não várias. sei. 2 xícaras? 2 xícaras? Eu meço pelo pacote, eu uso o meio pacote, eu uso o pacote todo. E é para quantas pessoas? Aqui em casa 3. Só que geralmente eu como tudo. Entendi. Eu não como muito, não. Eu como um pouquinho, assim. Então, vamos supor aí, a sua vasilha de pipoca é aquela grandona do cinema, né? É. Eu não pensei nisso, viu, gente? Cada um tem uma vasilha e um tamanho de Rapaz, pipoca a diferente. vasilha de pipoca que eu tenho aqui também é grandona do cinema, só que ela com 2 xícaras enche. Então, que balde de pipoca é esse que ele tem? Eu não sei, não. Ai, meu Deus. Então, tipo, eu faço, tipo, ponho uma panela. Se eu fizer o pacote todo, né? Eu coloco uma panela grande, ou então uma vasilha maior, e tiro o que eu vou comer e vou colocando no vaso do tamanho do que tem no cinema. Então, eu posso colocar o quê? 2 xícaras, tá bom, gente? Vou botar aqui, ó. Na parte de medida, vou botar o milho. Não vou escrever o milho. Vou botar 2 CX. 2 xícaras. Óleo. Quanto eu ponho de óleo? Vou botar a letra O. Em medida. Quanto eu coloco de óleo? Para 2 xícaras. 2 colheres de sopa. 2C. Outro material. Sal. Sal é a gosto, não é não? É. Vou botar a letra G de gosto. E a manteiga? Quanto de manteiga? Quem deu a ideia aí da manteiga? Umas 2 ou 3 colheres. Uma colher eu acho que tá bom. Mas como o Roberto falou, aí bota 2. 2C. É, mas vai botar Pronto. bastante pipoca, sabe, William? Ah, mas o tamanho é só pra encher os olhos. Encher os olhos é ótimo. Pronto. Então eu já fiz aqui meu primeiro M materiais, meu segundo M máquina, terceiro M medida. Já vou falando que não tem uma ordem para preencher isso e também não tem uma ordem para os M's. O importante é que você trabalhe aí com os 6 M's, que é o básico. Pronto. Depois de medido, método. Não vou para minha mão de obra. Vou para minha mão de obra. Tem que ser uma pessoa qualificada, né, gente, que vai fazer a pipoca. Tem que ser uma pessoa que seja qualificada, nem vou escrever a palavra toda aqui, para que a pipoca ela não queime. Então, minha mão de obra ela tem que ser uma mão de obra que saiba fazer uma boa pipoca. Só não pode ser a Pro. A Pro vai fazer aquela pipoca de micro-ondas. Compra um saquinho, coloca lá. Pronto. O método. O método vai ser a forma como você vai fazer a pipoca. Então, o método é descritivo. Eu não vou descrever aqui, mas eu vou falando. Você vai ter que descrever etapa por etapa, tempo por tempo, como é que eu vou fazer a pipoca. Ligo o fogo, né? Ou com fósforo ou com isqueiro. Tantos segundos para poder ligar, coloco a panela, esquento, coloco o óleo na quantidade tal, mexo a pipoca não sei quantas vezes, sacudo a pipoca na tampa. Então tem que descrever aqui, nesse item aqui, todo o método para poder fazer a pipoca. E o meio ambiente, que é o último M, sobrou óleo, sobrou manteiga para fazer a pipoca, você não descarta no vaso sanitário, porque isso vai contaminar o meio ambiente. Teoricamente, você tem que colocar numa vasilha todo o óleo que sobra para que seja levado para um lugar específico, por exemplo, para poder fazer sabão. E não jogar remédio,
óleo, etc. e tal, dentro do vaso sanitário ou dentro do lixo. Tem que descartar no lugar certo, da mesma forma que descarta bateria de celular e outras baterias, inclusive de computador. Então, Ishikawa, ou diagrama de Ishikawa, porque leva o nome do seu mentor, de quem criou, também chamado de espinha de peixe. Ele é chamado de espinha de peixe porque, se vocês observarem, esse desenho parece com peixe, né? O corpo são as causas e a cabeça é o efeito, também chamado de diagrama de causa e efeito por isso, porque na cabeça fica o efeito e no corpo ficam as causas, que é chamado de diagrama de Ishikawa. Ele trabalha as causas e os efeitos para poder melhorar aí a qualidade. Alguém tem alguma pergunta até aí? Deixa eu descartar. Outra ferramenta também que é utilizada na área de qualidade, que é japonesa, é os 5S. Alguém já ouviu falar dos 5S? Não. Ninguém, né? Antes de eu falar dos 5S, deixa eu passar o filme de uma aqui de Ishikawa. Diga, tô ouvindo. Sobre o método da espinha do peixe lá, no caso do meio ambiente, se refere a, tipo, fazer coisas assim que não prejudicam o meio ambiente ou se refere mais a reutilizar as coisas que foram utilizadas? De uma forma geral, sabe, Emanuel? Não é só o meio ambiente em si, mas que peraí que eu tô passando aqui, que tá passando propaganda. Peraí, deixa eu pular aqui. Peraí. Eu pulei lá a propaganda do filme. De uma forma geral, é cuidar daqueles 17 ODS de uma forma geral. Não é só o meio ambiente, até o meio ambiente que o funcionário faz parte. Você pode tornar um meio ambiente melhor. Você pode pintar, por exemplo, pensei aqui na cor azul, né? O azul é uma cor que relaxa, tranquiliza. Quando você está estressado, se você olhar para o azul, você vai ficar tranquilo. É a mesma coisa que olhar para o céu e olhar para o mar. Eu me lembrei da sua foto aí atrás, aí me veio esse exemplo, Emanuel. Então, você colocar no ambiente umas plantinhas para os funcionários, uma música ambiente, uma parede pintada de azul, para que o ambiente ele fique melhor. Pensando aí no estresse e na motivação do funcionário. É um exemplo. Então, o meio ambiente não é só a questão de descartar, pensando na biomassa de uma forma geral, mas em todos os aspectos. Consegui responder? Consegui, eu entendi. Ok? Mas quando eu fiz o esticar ali, naquele momento só me veio aquele exemplo. Deixa eu compartilhar o filme aqui de Ishikawa. Alguém mais tem alguma pergunta? Então vamos em frente. Eu sempre bebendo a minha aguazinha para aqui. Eu sempre abro o filme antes e aí fica o barulho, porque vem sempre propaganda, porque todos os filmes ficam no YouTube, né? Então, deixa eu tirar aqui, porque minha internet não tá. Todos os dias nos deparamos com problemas, com falhas. Como já vimos no vídeo Variação de Processos, algumas falhas são esporádicas, causas especiais, e outras são recorrentes, causas comuns, acontecem com frequência. Algumas vezes, na ansiedade de eliminar com rapidez as falhas, os profissionais agem por impulso, agem com emoção e até parecem eliminar as falhas, mas ao virar as costas, as falhas voltam a ocorrer. Isto acontece porque devemos tratar os problemas utilizando uma lógica, utilizando um método. Quando agimos por impulso e com ansiedade, fazemos ações movidas pela emoção e não pela razão. Resolução de problemas, devemos usar a razão, um método, uma lógica, caso queremos alcançar o sucesso.
uma das ferramentas dentro do gerenciamento de qualidade que nos ajuda a agir com razão, utilizando um método, se chama Diagrama de Ishikawa. E hoje vamos conversar sobre ele. Um dos gurus da qualidade, chamado Kaoru Ishikawa, em 1943, desenvolveu o diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa, uma ferramenta poderosa que facilmente pode ser usada para analisar e resolver problemas. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe pelo seu formato, trabalha direcionando as ideias de acordo com as categorias lógicas de possíveis causas de um processo. Cada categoria tem uma relação com um problema ou falha, que no diagrama foi colocado na cabeça do peixe. Vamos ver algumas dicas para posicionar as causas em suas categorias. Método, vamos indicar possíveis erros na elaboração dos métodos utilizados, erros em desenhos, padrões estabelecidos. Meio de medição, indicamos possíveis erros no sistema de medição ou de detecção utilizado para o problema e a falha em questão. Matéria-prima, indicam possíveis erros nos componentes utilizados. Meio ambiente, indicamos possíveis erros relacionados às condições do local da instalação deste nosso processo. Máquina, vamos indicar possíveis erros do equipamento que podem gerar o problema. Mão de obra, indicamos possíveis erros que as pessoas podem cometer, que pode gerar o problema. As possíveis causas são distribuídas em 6 categorias. Como todas as categorias iniciam com a letra M, esse diagrama também pode ser chamado de 6Ms. É muito importante que, ao preencher o diagrama de Ishikawa, seja utilizada uma equipe multifuncional que trabalham com o produto ou o processo em questão. A ideia de tentar encaixar todos os M's seria permitir à equipe pensar em todas as possibilidades e visualizar outros fatores que podem impactar no problema. Isto evita com que o time fique focado somente em uma causa potencial. O time deve ser livre em falar suas possíveis causas, e essas devem ser distribuídas nas categorias. Vamos fazer um estudo de caso? Escolhendo um problema, consumo elevado de combustível, e este é o nosso problema ou falha. Observem que isto é o primeiro sentimento do usuário. Agora, junto com uma equipe multifuncional, e nesse caso podemos ter os usuários do carro, profissionais de mecânica e elétrica, com esta equipe devemos coletar as suposições de toda a equipe, em quais seriam as causas do alto consumo de combustível do carro. Olhando para a categoria método, possível causa pode ser: manual não descreve a correta utilização do veículo para dirigir de forma econômica. Eu costumo sair da categoria método e ir para a categoria mão de obra. A mão de obra deve executar as tarefas da forma que está escrito no método. Então, como possível causa, podemos escrever que o motorista acelera ou freia bruscamente, troca marchas fora do tempo. Bom, agora vamos para a categoria máquina. Vamos colocar pneus gastos, carro desalinhado, falta manutenção preventiva. Na sequência, vamos para a categoria matéria-prima, que nesse caso, a matéria-prima que temos é o combustível. Então, mistura incorreta do combustível. E o meio de medição? Bom, o nosso meio de medição é o marcador de combustível. Então, marcador de combustível fazendo leitura incorreta. Mas e o meio ambiente? Bom, neste caso, podemos indicar o seguinte: carro exposto diariamente ao sol. E aí, o que você achou? Eu faço uma proposta para vocês que estão assistindo este vídeo. Escrevam nos comentários mais possíveis causas para o nosso problema de consumo elevado de combustível. Mais para frente, lançaremos um vídeo falando sobre a metodologia 5 porquês. E para falar da metodologia 5 porquês, vamos usar o Ishikawa que nós acabamos de fazer junto. E será uma continuidade deste vídeo, e você fará parte dele. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo na faculdade, na empresa que você trabalha, no curso técnico que você faz. Enfim, este foi mais um vídeo do canal Qualidade Contínua. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Pois é, vocês viram ali um vídeo, né, mostrando uma outra aplicação para um carro em relação a Ishikawa.
Vou passar também um vídeo aqui, deixa eu ver, da Toyota, porque muitos dos princípios, a maioria dos princípios de qualidade, eles surgem em empresas automobilísticas que aprimoram aquilo que já está no mercado. E lembrando, assim, que Ishikawa é japonês, 5S é japonês, e faz parte do toyotismo. E a Toyota, ela trabalha isso. Espera aí, deixa eu colocar aqui rapidinho. Então, os 5S e o diagrama de Ishikawa, eles são praticamente oriundos da cultura japonesa. Os 5S, gente, fazem parte da vida e da cultura japonesa de uma forma geral. São 5 sensos, traduzindo para a nossa cultura. O primeiro senso é o senso de utilidade. Você usa utilidade, descarte, como você queira chamar. Você só mantém na empresa aquilo que vai ser usado, ou na vida de vocês, porque como é algo cultural, os japoneses eles usam isso no dia a dia deles. Então, e lá eles têm pouco espaço, então eles trabalham com aquilo apenas que é útil e pode ser usado. Por isso, tudo o que não for útil é descartado. Por isso que esse S também é chamado de descarte, né? O primeiro. E deixar só o que tem utilidade, também chamado de o primeiro S de utilidade. O segundo S é o senso que você vai trabalhar aí, a questão de organização e codificação. Então, a partir do primeiro, que você deixa só o que é útil, o segundo você vai codificar, que você pode codificar em forma de cores, letras alfabéticas. Observe, por exemplo, que aqui, nessa webconferência, se você clicar aqui nas pessoas que estão presentes, elas vão aparecer de forma alfabética, sempre, né? Então, se clicar aqui, elas vão estar em ordem alfabética. Isso é uma forma de você codificar. Muitos codificam através também de QR hoje, que é muito comum, através de código de barra. Esse é o segundo senso. Então, primeiro você usa, deixa o que é útil, codifica para saber o que vai ser útil. O terceiro é o senso de limpeza. E o quarto é de asseio. Limpeza e asseio são coisas totalmente diferentes. A limpeza é algo mais macro. Então, quando você chega em casa, assim, olha o chão, etc. e tal, você vai ver você vai ver que o chão está limpo, né? Se estiver realmente limpo. O asseio é algo mais profundo. E o asseio também, ele está relacionado um pouco ao que Emanuel falou, as condições de trabalho. Você colocar cor azul, uma música ambiente, então, uma plantinha, dentro daquilo que você pensa. E o último S é a autodisciplina, que é o mais difícil para os brasileiros. Se eu for na casa de vocês, pedirem para olhar o armário de vocês, eu tenho certeza que o armário de vocês só tem coisas que são consideradas úteis. Tá tudo codificado, roupa de sair, roupa da escola, né? E essas roupas, elas estão organizadas da cor mais forte até o tom mais clarinho. E tá totalmente limpo e asseado todas as roupinhas, e vocês mantêm isso de forma constante, na autodisciplina. Será? Se eu for na casa de vocês, realmente o armário de vocês vai estar desse jeito? O meu SS. O que quer dizer o meu SS? O meu sim, professor. Sim. O seu sim, né? É porque eu não sei essa linguagem de digitação, sabe, Emanuel? Então eu peço sempre ajuda aos meus alunos, que são vocês. As roupas de sair ficam mofando, já que não saio. Ah, Vitor, isso é por enquanto. Daqui a pouco as coisas vão abrir mais e aí vocês já vão sair mais também. Mas com certeza, mesmo é bom você tirar essas roupas,
botar para tomar um sozinho por uma questão até de alergia, né? Eu, pelo menos, tenho feito isso. Abre um pouco assim o armário, a questão aí da limpeza e do asseio, né? Para não dar mofo, porque senão as roupas também ficam todas amareladas. E você pega aquelas roupas mais amareladas e coloca para lavar, até para não ficar com muita poeira. Alguém tem mais alguma dica aí doméstica para as roupas? Para não morfarem? Mofando é só um modo de dizer, pô. Ah, tá. Eu levei ao pé da letra, viu? Porque quando a gente fica assim... Não, mas às vezes mofa mesmo. Mofa Tipo, mesmo, né? um dia desse eu tava arrumando aqui meu armário, né? E tipo, tinha umas roupas que estavam bem no fundo, que faz o quê? Anos que eu não uso. Aí quando eu peguei assim, tava com mofo. E aí que não tava sujo nem nada assim, mas o mofo surgiu do nada, né? Aí eu tive Mas que pegar surge pra por causa da lavar. umidade, fica parada, né? Então é um lugar É, escuro e tal, e aí dá essas condições. Então é bom de vez em quando tirar as roupas e botar no sol para poder ventilar e tal, e não dar mofo. Deixa eu compartilhar aqui esse filme. Então, eu quero deixar claro que Ishikawa, ou causa e efeito, ou espinha de peixe, assim como os 5 S's, é uma filosofia japonesa e que utiliza a qualidade total, que é utilizado nos dias de hoje dentro das corporações e dentro também da área do TI. Vou ver agora se vai. Esse é o nosso quadro de estudo de casos de melhoria contínua, para você aprender toda a teoria ensinada durante as aulas na prática. O conteúdo será divulgado quinzenalmente e queremos que você participe dele. Portanto, aceitamos sugestões e casos que vocês querem ver nos próximos episódios. Em algum momento da sua vida, você já deve ter escutado ou visto alguma pesquisa que falava sobre a relação existente entre a organização do ambiente de trabalho com a produtividade dos funcionários. O que diz que um ambiente limpo e organizado tem muito mais resultados positivos do que um local onde tudo é uma verdadeira bagunça, certo? Mas poucas empresas levam essa afirmação a sério e colocam isso como prioridade. Felizmente, a Toyota foi uma delas. E é exatamente sobre a aplicação da metodologia 5S dentro da fabricante japonesa de automotivos e seus resultados que iremos falar nesse estudo de caso. Bom, para quem não sabe, a Toyota surgiu oficialmente no ano de 1937, já com o programa de 5S, mas o real motivo da implementação da metodologia em seu sistema de trabalho ainda é bastante nebuloso. Uma das histórias que encontramos é a de que bem antes dessa data, o CEO da empresa começou a projetar como a Toyota viria ao mundo, através de um benchmark realizado com os concorrentes do segmento na época. Nessa análise, ele descobriu pontos de desperdício, visualizou possíveis retrabalhos e entendeu como poderia ter uma produtividade e aproveitamento muito maior dos processos. Isso através das técnicas que foram aplicadas para salvar o Japão dos destroços que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, no caso, o 5S. Veja só quais as aplicações da metodologia foram executadas e os resultados alcançados. Primeiramente, se analisarmos a implementação do programa 5S, veremos o seguinte framework. Os 3 primeiros S, Seiri, Seiton e Seiso, são totalmente práticos, ou seja, precisamos executar ações, colocar em prática. Já os 2 últimos são comportamentais, e é aí que o problema começa. Quando estamos falando de uma cultura que segue regras e cria padrões com uma certa facilidade, como a cultura japonesa, o 5S funciona perfeitamente. Mas adaptar uma metodologia japonesa para a cultura ocidental não é tão fácil assim. O Ocidente, de maneira geral, não está acostumado a seguir regras e, portanto, não permitem que essas regras delimitem como eles devem viver. Sim, parece estranho, mas o 5S é cultura. Quando você percebe as diferenças que podem ser alcançadas, o 5S passa a ser um objetivo da organização. Ele se torna um programa. Vejamos na imagem abaixo o que temos de diferente antes e depois da aplicação do 5S. Em uma rápida observação, já podemos perceber locais que já estão demarcados no chão, delimitando onde cada item deve ficar, caixas e prateleiras organizadas por cores, bancadas limpas e ordenadas e o melhor de tudo, zero sujeira. Pois é, esse é o resultado do 5S. A metodologia começou como parte do sistema Toyota de produção, que futuramente deu origem ao Lean Manufacturing. Por isso, muitas vezes, antes da implementação de ferramentas Lean ou da metodologia como um todo, é preciso começar a pensar diferente, e o 5S pode criar a base necessária para a melhoria contínua. Agora, a dúvida que deve surgir em sua mente é: como tornar o seu departamento em um ambiente de trabalho semelhante ao da Toyota? Bom,
Existem algumas ações que foram aplicadas dentro dessa organização que trouxeram resultados positivos e que podem facilmente ser desenvolvidas na sua empresa também. Vejamos algumas delas. A primeira é painel explicando todos os processos. A Toyota criou um painel onde praticamente todos os processos da empresa foram ali registrados. O ponto positivo disso é que, por estar disposto em um local de fácil visualização, todos os colaboradores ficam cientes da importância da sua função e das etapas de produção como um todo. A segunda ação é a matriz de habilidades requeridas para cada setor. Essa, sem dúvida, é uma das ações mais interessantes. Sabe por quê? Porque quando for necessário renovar o time de colaboradores, você já sabe o que é primordial para aquele setor, além de poder acompanhar diariamente se o desempenho de cada colaborador condiz com as necessidades da empresa. A terceira ação é o quadro de gestão preenchido à mão com adesivos coloridos. Na época em que ainda estava em sua fase embrionária, a Toyota tinha um quadro onde eram apresentadas todas as métricas. A mesma utilizava os adesivos coloridos para que todas as anotações e métricas a serem expostas nesse quadro fossem padronizadas. Dessa forma, ficava mais interessante a sua visualização e interpretação. A quarta ação é a estrutura com rodinhas. Todos os móveis dentro da Toyota foram planejados com uma estrutura de rodinhas, para que sempre que necessário otimizar os espaços e limpar o ambiente, as funções fossem realizadas com tranquilidade. Afinal de contas, um ambiente limpo e bem aproveitado aumenta a qualidade do serviço. A quinta ação é a disposição das ferramentas de trabalho em locais de fácil acesso. Bom, essa ação é bastante clara, né? No caso da Toyota, estamos tratando de uma empresa de manufatura. Porém, essa ideia de dispor das ferramentas de trabalho para que elas sejam encontradas facilmente pode ser aplicada em qualquer negócio. E ainda por cima, reduzir um tempo significativo de determinadas funções. Nós começamos esse vídeo mostrando um exemplo clássico de 5S. Implementando um passo a passo, todos os departamentos e empresas de qualquer porte e segmento podem se beneficiar da utilização dos conceitos. Afinal, qual profissional que não quer trabalhar em um ambiente muito mais motivador, limpo, organizado e com uma cultura proativa em melhoria contínua? Na sua empresa não é assim? Então, está aí uma grande oportunidade de você ser esse profissional e trazer a Toyota para o seu dia a dia. Já possui um programa 5S implementado? Aplique melhoria contínua. Identifique os gaps, planeje auditoria e evolua seu processo. Vocês viram lá, né, a importância do 5S dentro da parte não só empresarial, mas também na vida. Uma coisa que eu não falei, que eu esqueci, é que antes de fazer o 5S dentro de qualquer corporação, a equipe responsável faz uma cartilhazinha e passa para os colaboradores. E aí tem a semana do 5S, onde cada um é responsável em fazer o 5S dentro do seu ambiente de trabalho. Eles registram, você viu lá a foto, né? Eles botaram uma empresa antes e depois. Eles registram como era antes e depois eles mostram como era a empresa depois, com o objetivo de balancear aí o que foi mudado, o que não foi mudado, o que pode ser mudado e mostrar que realmente existem ganhos. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa mostrou que os trabalhadores, de uma forma geral, eles perdem 35 dias do ano, pensando aí em período de ano de qualidade, buscando as ferramentas. Por exemplo, faltou tinta da impressora, aí sai do local para ir buscar. Esse deslocamento faz com que a pessoa perca tempo, né? E 35 dias pensando aí no ano é muito tempo perdido. É muito tempo perdido. Vou botar um filmezinho aqui mais antigo do Telecurso Segundo Grau, que fala um pouco também dos 5S. Momento. Deixa eu ver aqui. 35 dias do ano é muito tempo perdido, realmente. Deixa eu botar aqui. Você se acha uma pessoa organizada?
muito organizada, meio organizada ou pouco organizada. Como é que é a sua caixa de ferramentas? Suas ferramentas ficam assim, organizadinhas, bonitinhas que nem as minhas, ou fica tudo jogado lá dentro? Pensa um pouco. Pensa um pouco se você é ou não é organizado. Porque isso, hoje em dia, tem tudo a ver com qualidade. E se tem a ver com qualidade, tem a ver com a nossa teleaula de hoje. Hoje, na segunda teleaula do curso de qualidade, a gente vai aprender muita coisa. A gente vai aprender que desperdício e qualidade são dois grandes inimigos. E vai conhecer o método 5S, que os japoneses inventaram para garantir a qualidade. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Calma, calma, que não precisa saber japonês para compreender a teleaula de hoje. É só prestar atenção e ver que qualidade tem a ver mesmo é com bom senso. Olha, é tudo questão de bom senso. Nada mais do que bom senso. É Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, um atrás do outro. Mas, Anderbal, o que você acha que o pessoal da fábrica vai dizer quando a gente chegar lá falando japonês? Hã? Eles vão falar que a gente viajou na maionese. Bom, como diz o pessoal aí na gíria, né? Olha, tudo bem, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, não vamos falar dos 5S. Vamos falar sobre desperdício. Eu acho que todo mundo sabe o que é, né? Eu acho uma boa ideia. Eu também acho uma boa ideia, porque o Brasil é campeão mundial de desperdício. É verdade. O Brasil é um dos campeões mundiais do desperdício. A gente não sabe se é por ignorância, incompetência ou sei lá o quê. Mas o fato é que no nosso país todo mundo joga o máximo de coisas fora e aproveita o mínimo. Na construção civil, mais ou menos 1/3 do material é desperdiçado. Na agricultura é a mesma coisa. O desperdício começa no plantio e não termina nem no armazenamento. Resultado: o Brasil joga fora todo dia milhões em capital, em trabalho e em recursos naturais. E se no Brasil é assim, na sua casa também é. Você não vive esquecendo a luz acesa? Deixa às vezes a torneira aberta? Gasta muito sabão, detergente? Paga muitas vezes mais do que um serviço ou produto vale, não é verdade? Pois é. Nós, os brasileiros, somos uns baita de uns esbanjadores, seja no campo, em casa ou na indústria. Na indústria brasileira, o desperdício é mesmo muito grande. Tanto é que uma pesquisa já descobriu 7 tipos diferentes de desperdício nas fábricas que se dividem desse jeito: produção além do necessário, falta de agilidade nos processos, com muito produto esperando na fila, transporte demais entre máquinas e seções, movimentação desnecessária do trabalhador no posto de serviço, muitas vezes por causa de um layout inadequado. Erros na concepção do produto também são comuns e também causam um bruto desperdício. A produção com defeito também aumenta demais o desperdício, assim como o estoque em excesso. Mas aí você me pergunta, o que a gente faz para diminuir o desperdício? O que é que eu faço para combater essa praga? É aí que entram os 5S dos japoneses. Olha, pronto. Então aqui os 5S, hein? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. O pacote japonês contra o desperdício. Isso. Olha, a gente pode começar explicando para o pessoal que a base desse esquema é a ordem no local de trabalho. Isso, porque aqui todo mundo sabe o que é ordem. Agora, organização, limpeza e ordem no local de trabalho é a mesma coisa aqui e lá no Japão. Mas é importante também a gente comentar que esse esquema diminui os acidentes de trabalho, né? E aí o pessoal fica mais motivado. Muito bem, então vamos começar mostrando os benefícios dos 5S. Tá, que são, por exemplo, prevenção de acidentes. Prevenção de acidentes. O que mais? Tem o aumento da produtividade. Aumento da produtividade. Redução de custos. Redução de custos. Isso. Tem aproveitamento de tempo. Aproveitamento de tempo. Isso. Muito bem, com isso a gente entra de sola no 5S. Bom, estava mesmo na hora de saber o que significa cada uma dessas palavras em japonês que fazem o 5S. Então vamos lá, começando com o seiri. Seiri pode ser traduzido como descarte. Pode também significar sentido de ordem, de organização. Ou ainda, separar, eliminar ou suprimir. Para nós, a melhor tradução é a seguinte:
Seiri quer dizer separar o que é inútil. É o que a gente faz quando vai fazer uma faxina. Tira tudo que atrapalha do caminho. Mas o Seiri não é só descarte. Tem uma parte importante que diz respeito a manter as ferramentas e equipamentos usados todos os dias bem à mão. Ou seja, os equipamentos e ferramentas que são usados sempre estão em locais de fácil acesso. Os equipamentos e ferramentas que são usados ocasionalmente são guardados num local separado. Já os que nunca são usados são descartados no processo Seiri. Outra característica do processo Seiri é a utilização do cartão vermelho. Ele serve para marcar tudo que é desnecessário e deve ser descartado, como documentos desatualizados, formulários e máquinas fora de uso. Olha, aqui no Seiri tem uma coisa interessante. O conceito de que um é melhor. Como é que é? Um é melhor quer dizer ter uma só ferramenta, uma máquina, um arquivo, uma hora para reunião, uma só cópia. Tudo um? Tudo um. Então é como nos Três Mosquiteiros, né? Um por todos? E todos por um. Um dos benefícios do Seiri é o melhor aproveitamento do espaço, além, é claro, da redução do tempo e do custo da produção. Agora, o Seiri sozinho não resolve. E é por isso que nós vamos conferir o segundo S da nossa teleaula, o Seiton. Seiton pode muito bem ser traduzido por arrumação. É mais ou menos como diz o velho ditado: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. O objetivo do Seiton, portanto, é colocar tudo em ordem no local de trabalho. Mas para que as coisas fiquem em ordem, é preciso tomar algumas providências. Uma delas é padronizar a nomenclatura, ou seja, o nome das coisas. Dessa forma, cada coisa tem um só nome na fábrica inteira. Para garantir que a informação seja compreensível, as empresas usam rótulos, cores e painéis bem visíveis, tudo para facilitar a localização das coisas. Assim, as ferramentas são encontradas sem dificuldade e até os estoques estão em local mais acessível. Para deixar as coisas mais acessíveis no Seiton, a gente precisa mudar o layout, né, Derbal? Mas é isso que eu acho fantástico no 5S. O pessoal não precisa se apegar às fórmulas velhas. Tem que estar pronto para inovação, para mudar para melhor, entenderam? Olha, mas se precisar mexer nos móveis, nas máquinas, no estoque, nas placas, no Seiton o pessoal mexe mesmo. Claro, o importante é arrumar o espaço para facilitar e melhorar a produção. Mas para melhorar mesmo a produção, ainda faltam 3 S's. Um deles é o que você vai ver agora, o Seiso. Seiso quer dizer limpeza, mas limpeza no 5S não é assunto só do pessoal da limpeza, não. No Seiso, a limpeza é responsabilidade de cada trabalhador. O objetivo do Seiso é eliminar completamente a sujeira no ambiente de trabalho, para que ele fique, inclusive, agradável para se trabalhar. No entanto, mais importante que limpar é não sujar. No Seiso, todas as causas de sujeira são eliminadas. Vazamento de óleo, de água, juntas avariadas, parafusos soltos, filtros entupidos, mangueiras em más condições. Tudo isso precisa ser sempre observado. Estou de olho nesse Seiso aqui. E eu acho que a limpeza vai trazer, além de tudo, economia para nossa fábrica. Fora a condição, o ambiente de trabalho, vai ficar uma outra coisa. Eu acho que a limpeza colabora com a produtividade. Eu acho. Você acha? Claro. Eu tenho certeza. Com certeza, o Seiso é uma etapa muito importante. Está bem no meio do 5S. Agora, depois dele, vem uma etapa muito delicada. O 4S. S de Seiketsu. Depois de jogar fora o que não precisa Seiri, arrumar tudo em função da produção Seiton e deixar tudo limpinho no Seiso, chega o momento do Seiketsu. Seiketsu quer dizer padronização. No Seiketsu, portanto, o objetivo é conseguir um padrão no trabalho. Esse padrão é uma espécie de sintonia fina para garantir regras como o uso de equipamentos de proteção individual, o uso de uniformes, a manutenção da higiene nos locais de trabalho, no vestiário, no refeitório, em toda a empresa. Eu acho que a gente podia dar uma padronizada aqui na nossa fábrica, né? Um Seiketsu aqui ia bem, né, Zé? Claro que ia. A gente podia pintar painel ali de azul, parede ali um amarelo, né? Ia ficar, ó,
Peraí, gente, Seiketsu não é só decoração de ambiente, não, hein? Olha, o Seiketsu requer sinalização de emergência, indicação de localização de peças e máquinas, informações e avisos de manutenção, identificação de tubos e fios pelas cores. Eu sei que tudo isso faz parte da padronização aí, mas que podia criar um ambiente mais gostoso para a gente poder trabalhar, isso podia, não podia? Pode não, deve. Porque se os procedimentos estão padronizados, a organização aumenta e tudo fica mais fácil. E até a relação entre as pessoas deve melhorar. Exatamente. Bom, agora só falta um S, hein? O último S dos 5 S's dos japoneses é com certeza um dos que eles levam mais a sério. É o S de Shitsuke. Quer saber o que Shitsuke quer dizer? Shitsuke quer dizer disciplina e quer dizer também autodisciplina. Ou seja, não é uma disciplina que deve ser forçada de fora para dentro. É uma disciplina que deve nascer na consciência de cada trabalhador. Quanto mais disciplinado for o trabalhador, menor a necessidade de controle e acompanhamento. A autodisciplina estimula a confiança. Com o Shitsuke, toda a execução de tarefa é facilitada. O desperdício diminui e se produz a mesma quantidade de peças com uma qualidade muito superior. E quer saber mais? Eu acho que depois que a gente implantar o Shitsuke aqui na nossa empresa, a gente vai poder avaliar muito melhor o desempenho mensal e até anual. Eu também acho, porque esse negócio de cada um ter a sua própria responsabilidade para o desempenho da fábrica muda tudo. É isso aí, Zé. É por isso que os japoneses chegaram onde chegaram. Tudo por causa dos 5S. Mas é tudo tão simples. Mas é por isso que funciona, meu chapa. E você? O que você acha do método 5S? Vale a pena ou não vale? Bom, mas isso você só vai saber mesmo na prática, quando tiver a oportunidade de trabalhar nesse sistema. Mas agora, enquanto você vai se preparando, que tal você dar uma boa estudada no livro e na aula e se liga na revisão do que nós estudamos agora? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de qualidade de hoje, você aprendeu um método que procura colocar a qualidade no lugar do desperdício. O método japonês 5S. Você viu que esse método é implantado em 5 etapas. No Seiri, a gente tira do caminho, descarta tudo o que está atrapalhando a produção. No Seiton, a gente arruma a casa e organiza a produção. No Seiso, a gente impõe a limpeza em todos os ambientes. No Seiketsu, a gente faz a padronização de todas as condutas. E no Shitsuke, cada um começa a trabalhar com autodisciplina. Comece a combater o desperdício. Na sua cozinha, no seu banheiro, no chuveiro, na oficina, seja onde for. Se você começar assim, o 5S vai entrar na sua vida muito mais cedo do que você imagina. Boa sorte, um abraço. É isso, gente. Então, vocês viram ali os 5S, a gente falou um pouco dos 5S. Lembrando a vocês que na próxima aula é vocês que vão falar um pouco do Kanban de cada equipe. O Kanban é uma forma de 5Ws e 2Hs. E dentro desse Kanban, vocês já vão colocando algumas coisas aí também, dentro da empresa que vocês pretendem montar, aprimorar, criar, ou CI para empreendedor, referente a algumas ferramentas de qualidade que a gente está vendo aqui. Então, como é que vai funcionar a semana que vem? Cada equipe apresenta o seu Kanban, apresenta o seu Kanban, o seu Canvas, perdão, eu estou trocando os 6. O seu Canvas. Lembre-se que no Canvas tem o Kanban, que aí coloca lá, né, as cores verde, amarelo e vermelho, referente ao que acha que vai ser fácil, difícil e tal, para a gente já pensar no plano de empreendedorismo no próximo semestre, depois do recesso. A lista de chamadas já está aberta, ok? E lembre-se que o Kanban ele é um tipo de 5Ws e 2Hs. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Sobre a aula de hoje? Está muito cansativa ou está tranquila? Professora, calma aí. Eu fiquei na dúvida nessa parte das cores. Quando a gente procura na internet, já tem as cores azul. Não. No Kanban do Sebrae, ele te dá a opção de botar as 3 cores: verde,
amarelo, e não é lá é rosa, que seria vermelho. O verde, se tiver tudo certo, vai ser fácil de vocês implementarem. O amarelo é aquela questão de atenção. Vocês estão aí em observação. E o rosa, o vermelho que tiver lá, esse é uma coisa difícil, mas que vocês acham que conseguem fazer, mas tem uma certa dificuldade. Entendeu, Evelyn? Ah, então não é É o cada post-it. partezinha. Ah, tá. Na hora que for Entendi. botar o post-it, que você vai escrever os tópicos, né? E aí coloca os post-its dessas cores. Aí a promoção que você for colocando o post-it, eu já vou sabendo se tá fácil, difícil, ou se é meio termo. Agora eu entendi. É porque a imagem que tinha já tinha as cores. Eu achei que já era ali e não, aí não mudava. Não, não. Você consegue, na hora, na parte de editar no Kanban do Sebrae, vocês conseguiram entrar todas lá no Kanban, você consegue editar assim por cores, o post-it, é o post-itzinho. Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Eu acho que a disciplina tá bem tranquila, né, gente? Na hora que você, o Kanban não, o Canvas, para fazer o Kanban. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta para a próxima aula? Então, próxima aula, cada equipe vai apresentar, certo? Vocês vejam aí um integrante ou dois que queira falar. Para se surgir alguma dúvida durante a semana. Claro, claro, claro. Vocês podem me passar um e-mail, passar pelo WhatsApp. Agora, se for alguma coisa para eu ler, é melhor passar por e-mail, porque aí eu faço comentário e mando para vocês. Se for alguma coisa rápida, via WhatsApp. Então, na próxima aula, vocês apresentam e vocês têm até às 23h59 de segunda-feira para poder postar. Então, dá tempo. Com base nos meus comentários, façam o Canvas de vocês e com base nos meus comentários, vocês podem ainda refazê-lo para poder postar até as 23h59 do mesmo dia para poder corrigir e dar a nota posteriormente, tá ok? Ok. Então é isso por hoje. Desejo a todos aí um bom dia, uma boa tarde, né? E a gente se vê de hoje às 8. Tchau, Pro. Até semana que vem. Tchau, beijo. Quem não Tchau, fez a professora. lista... Tchau, Até semana que vem. Emanuel. Até semana que vem. Tchau, Rafael. Quem não fez a lista, coloca aí a palavra presente, por favor. Tchau a todos. Deixa eu interromper aqui a gravação. Escreve presente.